Essa semana a gente está trazendo assuntos relacionados à questão da nossa consciência. Não que seja um tema que não é recorrente, porque a gente está sempre aqui toda semana falando de temas recorrentes e importantes, mas por que o despertar da consciência ele dói e não tem volta? Dói, e a gente sabe que dói muito, e a gente sabe que tem pessoas que até abandonam o processo no meio do caminho de tanto que dói. Só que você abandonar o processo no meio do caminho só vai fazer com que o tempo ele acabe se estendendo mais. E por que que as pessoas acabam abandonando, em sua maioria, o processo no meio do caminho? Exatamente porque dói. Dói você começar a ter consciência de como as coisas funcionam, de como as coisas se manifestam, de como as coisas se realizam na realidade e o quanto a gente tem que separar o joio do trigo na questão do que está sob o nosso controle e do que não está. Porque aquilo que está sob o nosso controle, a gente consegue alinhar, arrumar e resolver. Aquilo que não está sob o nosso controle, a gente precisa soltar e deixar fluir. E soltar esse controle é algo muito desafiador mesmo. Principalmente porque controle, e eu prometo que vou falar sobre o excesso de controle e aprender a abrir mão do controle em outros momentos, que não é esse o tema. O controle, ele também faz parte lá da nossa formação da personalidade na infância. Sabe aquela fase em que a criança começa a sair da fralda? E você vira para ela e você fala para ela assim: você já é grande agora, né? Você vai aprender agora como é que faz para ir no banheiro sozinho. E até outro dia, aquela criança que você pegava no colo, tirava a fralda, trocava a fralda e ela ficava tranquila, de novo, ali com as necessidades fisiológicas dela, ela tem um despertar. Caramba, como é que é? Eu agora vou ter que ir no banheiro? E aí ela percebe que um dia ela esqueceu que ela tinha que ir no banheiro e fez xixi. E às vezes ela fez xixi na escola, no meio dos amiguinhos, na creche. E aí ela tomou bronca da professora. E aí ela começa a criar mecanismos cerebrais para entender que diacho que é esse raio desse negócio que ela esquece. E toda vez que ela esquece, ela é menosprezada, ela é achincalhada, ela é xingada de você não faz nada direito mesmo, era só pedir para ir no banheiro, como é que você deixou e sujou a roupa agora? E ela já ouve um drama daquele adulto e ela começa a se sentir incapaz. É ali um dos nossos dramas iniciais na infância. A gente já pode ter passado por outros dramas muito mais complexos do que esse. Mas esse é um dos mais marcantes. Porque essa fase onde a gente está desenvolvendo esse controle físico e também emocional, para a criança, é muito grande. E aí, quando a gente cresce aquele adulto cheio de controle, né? Cheio de mania. E aí, quando você vai para esse caminho do despertar da consciência, você aprende que você tem controle sobre aquilo que é seu. Mas sobre o que é do outro, a reação do outro, a comunicação do outro, a forma de pensar do outro, o posicionamento do outro, o olhar do outro, a gente não tem absolutamente nenhum controle. E isso dói, porque a gente gostaria de ter, porque a gente cria expectativa em relação ao outro. Mas aí já não tem volta, né?
Porque aí você quer ir para o julgamento do outro, mas aí você para e pensa, isso está fora do meu controle. E aí você fica numa dinâmica ali de ego. E aí o ego fica querendo te proteger. O superego fica te julgando magnanimamente. E o seu id quer explodir, quer jogar tudo para fora, quer acabar com tudo isso rápido. E é por isso que você abandona o processo, no meio do caminho, às vezes. Porque você está tentando administrar tudo isso que dói ao mesmo tempo. Só que na realidade, quando você ultrapassa essa briga de foice que fica ali entre os três e você fica lutando, às vezes contra você, às vezes contra o que você sente, às vezes contra o que você não queria sentir, se você continua e se você está sendo muito bem assistido por um terapeuta que sabe te conduzir nesse processo, você passa essa fase da dor e você vai se fortalecendo e você vai deixando de se abandonar. E novamente a figura da criança, porque a criança começa a passar, a sua criança interna começa a passar a confiar realmente em você. Porque ela começa a perceber que você está mudando. Ela começa a perceber o seu posicionamento. Ela começa a perceber a sua forma de se comunicar. Ela começa a perceber que você faz promessas para vocês e você cumpre. Prometi pra gente que a gente ia na academia e você vai pra academia. Prometi pra gente que a gente ia pro Pilates e você vai pro Pilates. Prometi pra gente que nunca mais ninguém ia falar com a gente dessa forma e eu aprendi a me posicionar. E você se respeita. E quando alguém vem do universo para testar se você aprendeu mesmo a lição, você realmente aprende. Prometi pra gente, pra mim e pra minha criança, que eu nunca mais ia ficar orbitando a confusão de ninguém que não sabe o que quer da vida, que não sabe o que quer um relacionamento, que não sabe ter responsabilidade afetiva. E aí o universo te joga ali as pessoas para ver se você prometeu mesmo e se você vai cumprir. E aí quando você cumpre, uau, que legal! Deu certo. Eu não fiquei envolvida naquela conversa daquela pessoa confusa. Eu deixei a pessoa lá e eu me retirei. E eu vou em busca de uma pessoa que não esteja assim confusa. Mas isso leva tempo. Isso não é de uma hora para outra. Isso não é mágico. Não é uma varinha que se constrói assim e pá, o Harry Potter vai lá e resolve. A gente dá passos e cada pessoa dá passos no seu tempo. Não é no tempo do terapeuta, é no seu tempo, respeitando os seus limites e respeitando toda essa bagagem que você traz. E aí dói todas as vezes que você abandona o processo, porque você se abandona. E aí você começa a se julgar. Mais uma vez eu tentei, mais uma vez eu não consegui, mais uma vez eu tentei, mais uma vez eu não consegui. E o segredo não está em tentar, porque quem tenta não quer mudar. Quem quer mudar vai e faz. Tentar, você pode passar a vida inteira tentando. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Quantas tentativas mais vão ser necessárias? Porque tentar é o zero do esforço. A coragem está em decidir ir e decidir manter quando dói. Decidir continuar quando dói. Decidir perseverar quando dói. Porque quem tenta, na maioria das vezes, é só a criança. O adulto, ele busca a tentativa, a oportunidade, a chance, mas ele vai lá e resolve.
Quem fica tentando e abandona o brinquedo para lá é a criança. Ainda é o nosso comportamento infantil. E, para a gente encerrar, porque esse tema é bastante amplo, bastante complexo, a consciência só não resolve. E hoje, o que a gente tem é milhares ou milhões de pessoas no planeta que estão criando consciência. O que é a consciência? Você saber o que é, você saber qual é o problema da criança ferida, você saber qual é o problema da regulação emocional, você saber qual é o problema do posicionamento, você saber qual é o problema de você enfrentar a coragem e ultrapassar a barreira do limite da coragem, mas você não colocar nada disso em prática, efetivamente. Eu leio 1000 livros, eu assisto 1000 vídeos, eu acesso milhares de conteúdos, eu sigo milhares de centenas de pessoas aqui no YouTube, nas outras redes, mas eu não faço na minha vida prática absolutamente nada com isso. E aí eu crio só obesidade mental. Minha cabeça fica gorda, inchada de tanto conhecimento, mas a minha vida prática, zero. Nas rodinhas, no meu meio de socialização, eu sei de tudo, beabá, explico tudo. Mas na minha vida prática, nada funciona, porque eu não coloco em prática. Eu nem me dou o direito de mergulhar na terapia, para me olhar de frente, para me encarar, para esmiuçar o meu baúzinho de coisas. E aí, é por isso que dói tanto ter a consciência de que, embora eu conheça, embora eu saiba, embora eu entenda, na prática, eu não faço nada para que isso possa ser mudado. Hoje é terça-feira, a gente vai ter aula ao vivo da Mentoria 3 às 20 horas. A aula é aberta. Só que muito provavelmente você está vendo esse vídeo no final da tarde e as inscrições já devem ter sido encerradas. A gente vai abrir outras aulas abertas ao público. Se você escreveu aí nos comentários ontem, você deve ter recebido o link, você deve ter entrado em contato e conseguido fazer a sua inscrição. Se não, fica atento aí para as próximas aulas, onde a gente vai abrir também para você poder participar. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.